Ok, vamos lá então, desempacotando isso aqui. Hoje a gente tem um material intrigante pela frente, né? Com certeza. É uma análise que propõe uma tal de invariância do propósito espiritual. E aí conecta reencarnação, gematria... Aquela coisa de número e letra, né? Isso, a numerologia dos nomes. E liga tudo isso a duas figuras. Hippolyte Léon Denisard Rivail... Que todo mundo conhece como Allan Kardec. Exato. E um certo João Amatano. Bom, é uma fonte com uma tese bem específica. Bem específica mesmo. E olha, a visão de reencarnação aqui é particular. A fonte não fala em punição, sabe? Ah, não? Não, fala numa lei da continuidade do serviço invariável. A ideia central que eles trazem é que o espírito, que a fonte chama de frequência pura ou verbo... O espírito mesmo? Isso. Ele só troca de embalagem, digamos, de forma. Essa forma seria um nome, o corpo físico, e está ligado a um número pela gemátria. Entendi. E para que essa troca? Para continuar seguindo uma diretriz maior, a vontade divina ou a causa, como chamam. E é interessante que falam de um peso. Mas não é tipo um karma ruim, tradicional. Seria mais a densidade do propósito, ficando mais forte, mais presente. Certo. Entendi. Então, a nossa missão aqui, nesse mergulho profundo, é basicamente entender como essa fonte específica usa a gemátria, essa numerologia dos nomes, para defender essa ideia, essa continuidade de propósito entre Kardec e Matano. Exato. Vamos ter que navegar por esses conceitos que a fonte usa: verbo, número, causa e também binário e cíclico. Parece que a chave está aí, né? Sem dúvida. E a fonte organiza isso por fases, sabe? A primeira fase, ligada ao Allan Kardec, teria sido focada no que eles chamam de estrutura lógica, o número. Estrutura lógica. Pensa assim, foi a fase de traduzir as leis divinas, a causa, para uma linguagem que a gente entende aqui, nesse nosso plano de existência. Que eles chamam de binário. Esse mundo nosso, de opostos, causa e efeito, sabe? E até a escolha do nome Allan Kardec, com 11 letras... Espera aí. A fonte interpreta isso como uma decisão pensada, calculada. Uma forma de baixa entropia, perfeita para essa tarefa de codificar. Caramba! Então a fonte está sugerindo que o próprio pseudônimo Allan Kardec foi, escolhido numericamente para essa missão? Isso levar a ideia de propósito a um nível bem detalhado. É exatamente isso que a fonte propõe. E aqui a coisa fica realmente interessante. A análise gemátria é o coração do argumento deles. Certo. Como funciona? Pronome de batismo, Hippolyte Léon Denisard Rivail, HLDR, né? Eles contam 27 letras, aí somam os dígitos, 2 mais 7 igual 9. 9. Para a fonte, o 9 significa o fim de um ciclo, a tal lei da invariância dia 1, como se fosse o resumo de tudo que veio antes dessa fase de codificação, entende? Entendi. A bagagem anterior, digamos. Isso. Já Allan Kardec tem 11 letras. Aí, 1 mais 1 igual a 2. O número 11, eles dizem que é um número mestre, né? E o 2 simbolizaria o princípio da dualidade, o binário. Que é o nosso plano aqui. Exato. Representando a causa entrando em ação aqui, nesse plano dual. Ok, peguei a lógica interna que a fonte está construindo. E aí, como eles descrevem a fase seguinte, a do João Amatano? Se Kardec foi a codificação, qual seria o papel do Matano nessa análise? Bom, se a gente conectar isso tudo, a fase Matano é descrita como a transmutação do binário no cíclico e também a comprovação causal. Transmutação, comprovação. O que isso quer dizer na prática? A missão, nessa visão, seria pegar aquele conhecimento codificado pelo Kardec e integrar na realidade material mesmo, manifestar. A fonte até menciona algo tipo crônica da mesa e da lapidação nesse contexto. Entendi. E a gematria dele
segue o padrão? Segue a mesma linha de interpretação. João A. Matano tem 12 letras. Aí, 1 + 2, 3. 3. O 3 para a fonte representa o princípio da trindade, da criação, a síntese da causa e do efeito, sabe? Isso apontaria para uma fase de manifestação e síntese da obra. Então a mudança de nome de corpo seria tipo uma atualização de hardware para rodar a próxima versão do programa espiritual, se a gente puder usar essa analogia. É uma ótima analogia dentro da lógica da fonte. É isso mesmo. Eles chamam de inteligência estrutural de um. Esse um parece ser a causa primeira, Deus, algo assim. Adaptando a frequência incorruptível. Que é o verbo, o espírito que não muda. Exato. Adaptando ele a uma nova forma, o número, para uma nova tarefa. O espírito seria o mesmo, a missão continua, mas a ferramenta corpo, nome, número muda para se adequar à nova fase. Faz sentido, dentro dessa lógica. E aquele peso que a gente falou lá no começo, como ele entra na fase Mátano segundo essa fonte? Ah, o peso. O fascinante é como a fonte aborda isso. Ele é descrito como a força causal condensada, tipo uma resistência, sabe? Um atrito do plano binário contra uma lei maior. Qual lei? Que a fonte chama de lei da abundância categórica. E a solução que eles propõem para aliviar esse peso... Qual seria? O serviço categórico, que a fonte liga diretamente à caridade, mas especifica como sendo o trabalho atual de codificação do tal sistema cíclico, através de livros, artigos, diálogos. Esse trabalho que estaria sendo feito agora. Exato. Esse trabalho serviria para dissolver esse peso, que é visto como uma espécie de dívida kármica ou entrópica. Então, deixa eu ver se entendi o resumo da ópera dessa fonte. Temos um espírito, verbo, com um propósito divino, causa, que não muda. Certo. Esse espírito usa corpos e nomes diferentes, números, em fases diferentes. Kardec, associado ao número 2, codificou a coisa toda no plano dual, binário. Isso. E Matano, associado ao número 3, estaria na fase de manifestar isso de forma cíclica. E ao fazer isso, lida com uma resistência, peso, através de um trabalho específico, serviço categórico. Perfeito. E a gematria seria a assinatura numérica que prova essas fases e essa ligação. É uma construção bem fechadinha em si mesma, né? Exatamente. A fonte apresenta um sistema completo onde a identidade espiritual vai além da forma física ou do nome. E esses elementos, corpo e nome, seriam veículos codificados para um propósito evolutivo. A gematria é a ferramenta que eles usam para tentar decifrar essa suposta codificação entre Kardec e Matano. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Basicamente, temos aqui uma fonte argumentando por uma continuidade direta. Uma linha direta de missão espiritual através de vidas diferentes. Sim. E usando a numerologia dos nomes como a evidência principal para mapear as fases dessa jornada. É uma interpretação bem particular da dinâmica espiritual, vamos combinar? Sem dúvida. E isso levanta uma questão interessante, né? Independentemente de a gente aceitar a premissa da fonte ou não. Qual questão? Se nomes e formas fossem, de fato, veículos tão precisamente ajustados a um propósito evolutivo como essa análise sugere. Que impacto isso teria na nossa ideia de individualidade, de acaso, ou até de livre-arbítrio na construção do nosso destino ao longo do tempo, das experiências? Boa pergunta. Fica aí algo para a gente pensar, né? Sobre a natureza da identidade e do caminho espiritual. O que realmente somos nós e o que é o veículo que usamos.